Na aula de hoje, nós vamos estudar a dilatação térmica dos líquidos. Vocês podem acompanhar nas páginas 26 a 28 do livro 6. É uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Aqui eu estou começando a aula mostrando alguns exemplos em que no nosso dia a dia a gente pode observar a dilatação dos líquidos. Geralmente, a gente observa essa dilatação quando acontece esse tipo de vazamento, né? Ou quando o leite ferve, dilata muito mais que o espaço ali, né, ocupado pela caneca, ou quando o combustível também dilata muito mais do que o tamanho do tanque, e aí a gente observa esse tipo de situação de vazar o líquido. Mas aí a gente pode se perguntar, por que acontece esse tipo de vazamento? Porque nós estudamos nas últimas semanas que tudo dilata, né? Os sólidos dilatam também. Então, por que que o líquido vai acabar extravasando, né? Se o sólido, né, do recipiente que o contém também dilata? Então, o caso é que, embora ambos dilatem, o líquido dilata mais, né? Normalmente, o líquido dilata mais que os sólidos. E aí, né, na hora do aquecimento, como o volume ocupado por eles fica maior, eles acabam extravasando, né? Agora, por quê? Né? Por que que o líquido dilata mais que sólido? A gente observando essa imagem, vê que as moléculas dos líquidos já estão um pouquinho mais separadas umas das outras e elas têm muito mais graus de liberdade para se movimentar. Então, quando a gente aquece, essas moléculas rapidamente já se afastam umas das outras, provocando, né, aquele aumento no volume da substância. Então, voltando aqui, né, para a dilatação, quando a gente observa essa quantidade de líquido que dilata, né, a mais que o recipiente, a gente dá o nome para esse tanto de líquido que escapou ali de dilatação aparente. E para calcular a dilatação volumétrica de um líquido, nós vamos fazer da mesma forma que fazíamos para calcular a dilatação volumétrica dos sólidos. Né? As três coisas que importam, né, para o cálculo da dilatação é o volume inicial, no caso aí do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica dele e o quanto que a temperatura variou. Né? Então, se a gente souber essas três informações, a gente consegue descobrir o valor da dilatação volumétrica do líquido. Essa tabela mostra para a gente valores do gama, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, para alguns sólidos e alguns líquidos. Então, aqui no caso, né, as substâncias que a gente está dizendo sólidas são aquelas que nas temperaturas ambiente, né, temperaturas em torno de 20 graus Celsius, se encontram no estado sólido e outras aí que no caso se encontram no estado líquido, nesses valores normais assim de temperatura. E nos valores que estão aqui na tabela, vocês observam que todos estão multiplicados por 10 elevado a menos 5. E se nós formos comparar, a gente vê que do lado aqui dos sólidos, os valores são aí 7, 6, 5, né? Alguns casos 0,2, 0,1. E já do lado dos líquidos, os valores são maiores, né? 75, 115, 49. Então, só para ilustrar o que a gente estava falando, né? Que os líquidos têm uma facilidade maior de dilatar, então eles dilatam mais que os sólidos. E como que nós poderíamos fazer para calcular a dilatação aparente? Então, olha só, né? Nós já vimos, né, que o líquido dilata mais que o recipiente, né? Então, aquele tanto que é a mais é o que a gente chama de dilatação aparente. Então, a gente poderia dizer que a variação de volume do líquido corresponde
ao quanto que o recipiente variou, mais, né, aquele tanto ainda que não coube, né, que foi a mais que a dilatação do recipiente. A gente somando então a dilatação do recipiente com aquele valor da dilatação aparente, isso tudo corresponde ao total de dilatação do líquido. Para calcular de quanto foi a dilatação aparente, a gente pode então diminuir, né, a dilatação total do líquido menos a do recipiente. E se a gente for ver aqui, né, como fazer isso, a dilatação do líquido, a gente vai colocar lá, né, o volume inicial do líquido, o gama do líquido e o ΔT dele. Do recipiente também. Só que o volume inicial do recipiente do líquido é o mesmo, né? Então, a gente vai dizer que o V0 é igual para os dois. E aí, a variação de temperatura também. Então, a gente pode deixar em evidência, né? O volume inicial e a variação de temperatura do líquido e do recipiente são as mesmas. Aí, o que vai ter de diferente entre eles? É o gama, né? O gama do líquido é diferente do gama do recipiente. Aí, a gente vai, então, colocar entre parênteses ali, gama do líquido menos gama do recipiente. Então, a dilatação aparente corresponde a essa diferença, né, entre a dilatação de um e do outro. E quando o líquido tiver um gama que for muito maior que o gama do recipiente, a gente vai observar uma dilatação aparente maior também. Agora, uma outra situação que vocês também já devem ter observado no dia a dia é o fato de que o volume da água aumenta quando ela congela. Isso não é uma coisa que sempre acontece com os líquidos, não. É uma característica bastante específica da água, né? E é uma coisa que no nosso dia a dia a gente tem oportunidade, assim, de observar quando a gente vai colocar gelo, né, para fazer naquelas forminhas, a gente observa que o volume aumenta, né, dilata durante ali o congelamento. Então aqui eu vou mostrar para vocês um filme que é uma animação, né? Nessa animação, então a gente tem ali as moléculas de água sendo resfriadas e a gente vai começar a observar a formação dos cristais de gelo. Então os cristais lá começam a se formar e vocês observem que eles ocupam um espaço maior, né, do que ocupavam as moléculas enquanto estavam no estado líquido. Então, é uma maneira da gente mostrar, assim, né, com essa animação, por que que a água vai expandindo quando congela. Agora, né, colocando isso numa forma gráfica, a gente vê aqui, né, no eixo aqui das abscissas, valores de temperatura, aqui representadas pela letra grega θ. Então, temos aqui de 0 a 12 graus Celsius, e, né, ali no eixo Y, ali das ordenadas, nós temos o volume. Então, a gente observa que a temperatura de 4 graus Celsius é a temperatura para a qual o volume da água é mínimo, né? E por que acontece isso? Porque quando a gente vai aumentando a temperatura da água acima de 4 graus Celsius, ela começa a dilatar, né? As moléculas vão se afastando, se agitando, ela dilata. No entanto, quando a gente resfria a água abaixo de 4 graus Celsius, vai começando aquela formação dos cristais de gelo e ela também dilata. Então, ela dilata, né? Ela aumenta o volume dela tanto para temperaturas acima de 4 graus Celsius, quanto para temperaturas abaixo de 4 graus Celsius, de forma que essa temperatura de 4 graus corresponde ao menor volume que a água pode ter. Aqui eu coloquei novamente, né, o gráfico que mostra o volume da água em função da temperatura, e do lado direito, ao gráfico da densidade da água em função da temperatura. Então, se a gente sabe que a temperatura de 4 graus Celsius é a temperatura para a qual
o volume da água vai ser o mínimo, por consequência, né? Como densidade é justamente massa dividido por volume, o volume mínimo é aquele em que as moléculas de água estão mais próximas, né? Mais apertadinhas ali, o que corresponde à densidade máxima. Então, a gente olhando aqui no gráfico da direita, a gente observa o valor, né? O valor da densidade mais alto é aquele para o qual a temperatura é de 4 graus Celsius. Como isso acontece? A água nessa temperatura é a água mais densa, né, que a gente pode encontrar. Então, tanto no inverno quanto no verão, as águas do fundo de lagos, né, de rios, que são, né, em lugares em que a gente tem temperaturas bem baixas no inverno, não importa, né, se é verão ou se é inverno, como a 4 graus Celsius a água é a mais densa de todas, no fundo desses rios e lagos, a gente vai ter essas águas, né, nessa temperatura aí, porque essas são as mais densas, são essas que ficam no fundo. E o fato também do gelo ser um bom isolante térmico, quando acontece, né, nesses locais em que a gente tem temperaturas muito baixas no inverno, quando acontece o congelamento da água do lago, ele fica restrito ali a uma camada superficial. Então o gelo fica ali, ele é um bom isolante e os peixes conseguem viver naquela parte mais ali de baixo, que a temperatura é maior que zero, né? E a densidade é alta, mas é uma temperatura agradável para a vida dos peixes.